Um menino nos foi dado, ele é Emanuel, Deus conosco. Feliz e Santo Natal. É nesse clima todo especial que o Revolução Jesus chega até você e hoje nós queremos falar de vida e de vinda. Afinal de contas, o Filho de Deus veio até nós e a nossa vida foi mudada e continua sendo transformada pela presença dele. E porque o programa é especial, a gente quer desejar esse Feliz Natal para você, para toda a sua família. Nós estamos em um lugar especial, aqui na pizzaria Puccini. E eu estou aqui do meu lado com a Rosa, da qual desde já quero agradecer, Rosa. Obrigado por ter nos acolhido aqui, né, neste estabelecimento tão aconchegante, tão acolhedor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago, a presença de vocês e toda a equipe. E eu acolho vocês com o maior prazer. Que beleza, viu? Há quanto tempo já existe aqui o restaurante, já que você trabalha aqui, né? Claro, com toda a sua equipe, Rosa. Desde 2014. Olha só, já um tempo aí de história, coisa boa. Comecei com delivery e aí após a pandemia, aí a gente começou a receber com reservas e graças a Deus passou a pandemia e assim, com reservas a gente recebe todos com muito carinho. Olha só, e a boa notícia, sabe qual é? Você que vem para Canção Nova, pode dar um pulinho aqui, Oh, né? com certeza. O pessoal do Brasil vem inteiro pra cá. que vem, né? Aqui é 10 minutinhos aqui, né, da sede da comunidade Canção Nova de carro. Então é só você se informar e pode estar aqui. Maiores informações está com o perfil aqui, né, da Pizzaria Puccini também, que você pode conhecer e pode vir aqui. Então fica com a gente, o programa todo vai ser daqui, desse lugar super especial. E mais uma vez, gratidão e que Deus abençoe aí o empreendimento, né, Rosa, nesse novo ano também que se aproxima, amém, viu? Amém, nós todos. Eu que agradeço, querido. Amém, amém. Vamos lá, que Revolução Jesus já começou. A vida e as vindas. Jesus se encarnou e isso mudou a história da humanidade. Mudou a minha e a sua história. E Ele continua fazendo uma verdadeira revolução nas nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração. É por isso que no programa de hoje nós queremos dedicar um tempo para falar sobre isso, sobre aquele que vem e sobre aquele que transforma as nossas vidas, mas também aquele que virá e voltará, pois essa foi a promessa que Jesus fez a nós. Por isso nós seguimos com a nossa missão de anunciar Jesus, esse Jesus que também está voltando e nós precisamos estar preparados e essa é parte da missão da Canção Nova, preparar um povo bem disposto para a segunda vinda gloriosa de Jesus. E aí, você se une a nós nessa missão? Queremos continuar contando com você, estamos em reta final de campanha, final de ano aí já às portas e nós queremos concluir esse ano com o nosso 100% e tenho certeza que o teu coração também está com essa expectativa da gente poder gritar um viva, fechamos 100%. Por isso, ainda dá tempo de você fazer algo pela Canção Nova para que nós possamos concluir o nosso ano sem dívidas, porque afinal de contas somos família e o anúncio da Boa Nova precisa acontecer porque mais pessoas precisam estar preparadas para receber Jesus, aquele que vem, que virá para nos buscar. E eu quero acolher no programa de hoje ele que está aqui com a gente mais uma vez, Renê, vem pra cá, meu irmão, bem-vindo. Eu que agradeço, Thiago. Coisa boa, gente. Olha, um programa todo especial, inclusive, olha aqui, ó, um suquinho de uva aí pra gente, né? Pra gente poder falar, afinal de contas, estamos nesse dia tão significativo, né? Para nós cristãos, Renê, para a igreja, afinal de contas, um menino nos foi dado. Isso mesmo, né? Como você falava ali no início, está entrelaçado com aquilo que é a nossa vida de Canção Nova, né? Nós somos chamados a anunciar essa vinda, nós somos chamados a anunciar esse Senhor que vem, mas também viver a expectativa por aquilo que aconteceu, por aquele Cristo que veio e por aquele Cristo que todos os anos nós celebramos no Natal, esta vinda que nos trouxe tão grande redenção. Então é uma alegria para nós, né? Vamos lá, olha, fica com a gente que vai ficar em boa companhia aí, né? Eu quero partir do ponto, Renê, da expectativa. É perceptível que, né, o povo de Deus, né, até desde o Antigo Testamento, mas falando também da pessoa humana, ela é movida por expectativas, né? E quando a gente fala essa palavra, tanta coisa se desperta dentro da gente, né? A expectativa, a espera por algo, a concretização de algo. Nós podemos dizer que o ser humano ele é movido por expectativas, de que o próprio Deus nos fez seres de expectativa? Com certeza, né? A gente pode perceber na nossa própria vida que nós somos seres que estamos constantemente buscando por algo novo, né?
a gente não está saciado com aquilo que a gente tem. Muito pelo contrário, a gente está constantemente buscando algo para que a gente possa ser saciado. O Catecismo da Igreja Católica diz no início que nós somos capazes de Deus e o nosso coração ele só vai descansar quando nós encontrarmos com Ele. É a experiência de Santo Agostinho, né? Então, o nosso coração neste mundo, principalmente, ele é inquieto. Ele é um coração que busca por expectativas, né? Que alimenta expectativas dentro para que a gente possa ir dando passos cada vez mais, né? A gente pode perceber na nossa própria vida, uma realização não nos garante simplesmente o fim da nossa vida. A gente busca uma realização e constantemente já está projetando outra. Somos um povo que sonha, somos um povo que tem expectativas por algo novo, por uma esperança, né? Por um mundo melhor. E essa expectativa nos movimenta, né? Nossa, e é verdade, né? Porque a gente vê, né? Interessante isso que você trouxe, a gente é movido, né? Por essa novidade, né? E essa expectativa, quando ela não é bem canalizada, se assim eu posso dizer, faz com que a gente busque em diferentes lugares, de diferentes formas, suprir, né, esse desejo, porque por trás de uma expectativa existe um anseio, né, Renê, de completude, de realização. E é bonito a gente perceber, porque o próprio Deus nos deu essa graça, porque Ele nos fez para sermos criaturas realizadas, Ele nos fez para sermos felizes, Ele nos fez para a gente permanecer, né? E prova disso é que Ele enviou o Seu Filho para mudar a história. Quando a gente fala de encarnação, claro, né, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso, né? Mas que sentido tem a encarnação do Verbo? Jesus que veio ao nosso encontro. E a gente vê que desde o Antigo Testamento essa já era uma expectativa do povo que esperava o Messias. O que isso significa para a gente? É muito importante a gente partir do ponto de que o Verbo veio se encarnar para nos reconciliar com Deus, né? A gente trazia no nosso coração um grande distanciamento de Deus. A nossa vida, a nossa alma era distante de Deus por causa do pecado. E com a encarnação do Verbo isso foi rompido. Ele nos trouxe tão grande redenção, né? Essa redenção que nos conquistou, né? Essa redenção que nos trouxe a salvação e que abriu novamente as portas da eternidade para que nós pudéssemos estar com o Senhor, para que nós pudéssemos estar com o Pai novamente. Então, a encarnação é o início, é a abertura, é o ponto inicial de tudo isso que Deus realizou, de tudo isso que Deus fez, né? O Verbo que estava no seio da Trindade, em toda a eternidade, ele se encarna. Ele vem ao nosso encontro, ele se faz um de nós, né? O Verbo, ele se faz gente como a gente, se é que a gente pode dizer dessa Sim. forma, né? De uma forma perfeita e de um modelo perfeito, ele está próximo a nós, ele sabe o que é a natureza humana e agora ele sofre como a natureza humana sofre. Ele chora como nós choramos, né? Ele vive os perrengues da nossa vida da mesma forma que nós vivemos. Ele se aproxima de nós para nos trazer tão grande salvação. Que aí vai culminar, né, com o que a gente chama de todo o mistério pascal, né? A paixão, a morte e a ressurreição. Mas se inicia nessa encarnação, nessa vinda do Senhor. Nesse Senhor que vem até nós, que sai do seu lugar, entre aspas, né, de conforto e vem até nós. Nossa, e é tão importante porque quando a gente vai olhando, né, para o Natal, um tempo tão festivo, de reunião familiar, de reencontrar-se com pessoas, até mesmo de se presentear, mas a meditação que a gente precisa fazer é sobre esse grande mistério, né, daquele que se encarnou, do Filho de Deus que se fez né, conosco, assumiu a nossa condição e, como você bem disse, abriu as portas. E é interessante, Renê, porque quando a gente olha lá no Antigo Testamento, a gente vê que sempre houve essa expectativa do povo, né, do Messias. Mas a gente pode olhar para o Antigo Testamento e dizer que o Messias que eles esperavam veio da forma que eles aguardavam, né? Ou meio que frustrou a percepção deles, porque quando a gente olha para lá, né, eram grandes, claro, expectativas, porque eles esperavam pela libertação, né? Eles esperavam pelo cumprimento da promessa. E por que eu faço esse paralelo ao Antigo Testamento? Porque muitas vezes nós também esperamos, né, que Deus se manifeste de uma determinada forma que nós criamos, mas Ele veio de uma maneira perfeita, né, para trazer a libertação para nós. Isso mesmo. O povo de Israel até hoje espera a vinda do Messias, né? E eles esperam de uma forma triunfal, digamos assim, de uma forma gloriosa. Eles reconhecem em Jesus o profeta que veio, que falou em nome de Deus, mas não reconhece como nós reconhecemos o Filho de Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. E veio morar conosco e veio viver aquilo que nós vivemos, para nos trazer tão grande salvação.
Eles não conseguem reconhecer em Jesus aquele que veio até nós, mas aquele que é Deus. Eles reconhecem Jesus simplesmente como um profeta que veio falar em nome de Deus, a exemplos dos outros profetas do Antigo Testamento. Porque a espera do Messias no Antigo Testamento é a espera de um Messias político, é a espera de um Messias que vem triunfar, é a espera de um Messias que vai sentar no trono de Davi, vai julgar todas as nações, os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus, vai julgar com justiça e vai dar a vitória ao povo de Israel. Então, essa é a espera deles, essa é a expectativa do Antigo Testamento. E Jesus Cristo não veio dessa forma. Quebrou todos... Frustrou as expectativas. Frustrou, porque aí um menino veio na manjedoura de maneira muito simples, e isso que é o bonito, né? A gente poder olhar como Deus escolheu, né? Que Jesus se encarnasse de uma maneira tão próxima a nós, né? Ele se fez um com tantos que nasciam nessas condições, então um pouco desconstrutivo, né, na nossa cabeça, um rei se submeter a descer, né, a descer na nossa condição, a assumir, claro, a nossa carne. Mas hoje no Natal, né, a gente tem o privilégio de olhar para os presépios e contemplar essa cena, então não tem como a gente não se impressionar. E é muito interessante também, né, porque não é só apenas lembrança, né? É uma atualização. O Natal ele precisa trazer uma graça de atualização para nós, né? Porque o menino não se encarnou à toa, mas pode se encarnar à toa se a gente não se abrir, né? Aquilo que ele veio nos trazer. Isso mesmo. A liturgia, né? Trazer essa memória de celebrarmos o Natal, de celebrarmos o Senhor que veio ao nosso encontro. A liturgia ela nos introduz num grande mistério, né? Nós não estamos simplesmente recordando de um fato histórico, de algo que aconteceu lá no passado. Nós estamos vivenciando os efeitos daquilo que aconteceu e nós estamos presenciando essa encarnação. Então, quando nós celebramos o Natal do Senhor, nós não estamos celebrando algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós estamos presenciando, é como se nós estivéssemos dentro ali daquele primeiro presépio. É como se nós estivéssemos ali ao redor da manjedoura, contemplando com os nossos olhos aquele que veio até nós. Então isso não pode ser despercebido por nós e não pode passar como simplesmente uma comemoração de uma data que passou. Muito pelo contrário, é algo que precisa gerar em nós uma expectativa e é algo que precisa gerar em nós também uma conversão. Perfeito. Olhar para o menino que veio, entender que o reinado dele é diferente, não é um reinado simplesmente esperado como o povo de Israel esperava, é um reinado de serviço, é um reinado de alguém que veio para servir. E esse reinado nos chama a uma conversão, nos chama a uma coerência de vida e nos chama a uma mudança também. Nos chama também para tomar posse daquela salvação que ele já veio nos trazer pela sua encarnação. Olha só, o programa Revolução Jesus continua. Esse só foi o primeiro bloco, mas olha, a gente vai continuar falando de expectativa, porque afinal de contas, né, nós não estamos só apenas fazendo memória, como bem disse o Renê, estamos vivendo uma graça própria porque estamos no Natal, mas também esse tempo é propício para gerar uma outra expectativa em nós. Né? O menino veio uma primeira vez, mas ele prometeu voltar. Então não saia daí, o intervalo é rapidinho e a gente segue com o programa Revolução Jesus. É Natal e temos que celebrar. É Natal, um menino nos foi dado. Olá, eu sou a Rafaela Rodrigues, missionária da comunidade Canção Nova e também psicóloga. Estou aqui para partilhar com vocês sobre a expectativa. A expectativa faz parte do ser humano. Nós estamos ali sempre com expectativa e isso faz parte, está intimamente ligado aos nossos sonhos, aos nossos anseios, aos nossos projetos. Mas nós precisamos sempre ter o pé no chão, porque a expectativa também traz essas probabilidades, as possibilidades da nossa vida. Mas nem tudo é possível, nem tudo alcançamos. É sempre necessário ter essa expectativa, mas com essa reflexão racional daquilo que me é possível a cada dia. Então, que tenhamos a expectativa, que alimentemos os nossos sonhos, mas também que tenhamos o pé no chão para podermos administrar as frustrações, os sentimentos conflitantes gerados aí, talvez por uma expectativa não alcançada, sempre nos lembrarmos que é importante sonhar, mas é importante também ter essa reflexão daquilo que é possível, daquilo que é necessário, que eu já tenho vivido hoje, ter o coração sempre grato, com expectativa, mas grato por aquilo que já foi possível. Deus abençoe.
Com certeza deu água na boca, né? A gente quer agradecer mais uma vez a pizzaria Putini que nos acolheu. Tá aqui o Instagram deles, o perfil para você poder seguir. E vindo pra Cachoeira Paulista, venha conhecer, é 10 minutinhos, é muito próximo. E a gente vai degustar aqui, né, dessa pizza, afinal de contas, né? Tá Isso aqui não é só elemento cenográfico, então a gente vai experimentar e mostrar pra vocês como tá bom, né? Mostrar sim, a gente vai experimentar e vai afirmar pra vocês que tá bom, né, Renê? Vamos lá, gente. Estamos falando sobre a vinda e a vida. Afinal de contas, estamos no Natal, falando da vinda de Jesus, que se encarnou, né? A primeira vinda dele. Mas também existe um ensinamento sobre as 3 vindas, Renê. E é isso que eu quero perguntar para você. O que significam essas 3 vindas de Cristo aí? Explica aí pra gente poder aprofundar. Isso mesmo, nós temos um texto de São Bernardo de Claraval, lá do século XII. É o cara, viu? Esse São Bernardo aí é o cara, Ele é bom mesmo. E São Bernardo, ele fala das 3 vindas, né? Ele fala dessa primeira vinda de Jesus, que é essa vinda que nós chamamos, né? Que nós conhecemos como o Natal, essa vinda da encarnação. Ele fala de uma segunda vinda, que é a vinda da graça, essa que acontece cotidianamente, todos os dias, todos os momentos, quando nós nos dispomos e abrimos o nosso coração para a graça de Deus, né? É a vinda dos eleitos, é a vinda daqueles que têm comunhão com o Senhor. Cristo que vem todos os dias na Eucaristia, o Cristo que vem todos os dias ao nosso encontro quando nós o buscamos pelos sacramentos, quando nós o buscamos pela oração, quando nós estamos de coração aberto. E a terceira vinda é a vinda gloriosa, aquela que a palavra e a Sagrada Escritura nos traz, né, como a vinda gloriosa de Jesus. Aquele que subiu aos céus na ascensão voltará também em glória. Ele voltará e voltará para poder julgar a terra inteira. Então essa é, segundo a concepção de São Bernardo, né, é a terceira vinda de Jesus. Comumente a gente fala de segunda vinda de Jesus, né? Essa vinda intermediária, que é a vinda que está no meio aí, é a vinda em que São Bernardo ele traz esta novidade, digamos assim, para nós, né? A vinda da graça, o Cristo que vem ao nosso encontro pela Eucaristia que nós recebemos, pela graça que nós temos à nossa disposição por causa da encarnação. É muito bonito a gente perceber, né, Renê, esse dinamismo do Cristo que sempre vem a nós, né? Sempre vem a nós, e para mim uma das coisas mais impressionantes, eu sempre gosto de salientar isso quando a gente está em missão ou compartilhando, que Deus ele não conseguiu conceber a possibilidade de viver longe da gente, né? Essa ruptura quando o pecado entrou no mundo e fez o que fez, né? Causou esse distanciamento e a nossa condenação eterna, né? Nós estávamos condenados à morte eterna. Ele veio consertar, desculpa o termo, a nossa burrada, né? A burrada que os nossos primeiros pais cometeram e, consequentemente, nós iríamos experimentar os efeitos de tudo isso, né? E, claro, a gente pode fazer isso ainda, né? Pecando mortalmente e nos distanciar de Deus. Mas o Cristo que vem com a sua graça, que vem com a sua misericórdia, que vem com os sacramentos, né? Eu acho que esse momento ele é tão provocativo pra gente, né? Celebrando o Natal e recordando da primeira vinda, mas entender, olha, ele tá vindo no agora, ele tá vindo ao nosso encontro, na condição que a gente se encontra, ele vem, né? E nosso movimento não pode ser diferente, a gente também precisa ir ao encontro dele, porque senão a gente parece que fica de maneira passiva, né? Não, mas eu preciso ir. Como que isso se dá? O Cristo que vem, né? Vamos pegar essa vinda intermediária, né? Para depois a gente falar um pouquinho da vinda gloriosa de Jesus. Essa vinda intermediária que São Bernardo de Claraval fala, né? Como é que ela se dá na prática? E como é que eu vou ao encontro, né? Como é que eu me aproprio dessa graça? Porque do contrário, ele sempre vem e eu posso estar resistente, eu posso estar distraído ou não estar aberto para tudo isso, né? Ele está disponível. Ele está à nossa disposição. A gente precisa desse passo, né? Desse ir ao encontro, desse buscá-lo, né? A forma como o Cristo permanece no nosso meio, depois da sua subida aos céus, é por meio dos sacramentos, é por meio da igreja. Então, todas as vezes que nós vamos ali buscar o sacerdote para nos reconciliar com Deus pelo sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, ali nós somos tomados por uma graça de Deus. Isso é bonito do sacramento, né? É perceber que o sacramento ele não é simplesmente uma mágica. Estou ali e ali foi apagados os meus pecados. Não. Por isso que a frequência do sacramento ela é importante também, porque cada sacramento em que nós nos aproximamos é infundido em nós uma graça para que a gente possa permanecer. Assim no sacramento da penitência, assim mesmo no sacramento também da Eucaristia,
Quando nós vamos ao encontro do Senhor, nós comungamos, nós recebemos o Senhor na Eucaristia, nós o adoramos, nós nos colocamos à sua disposição. Ali nós estamos sendo alvos da graça e nós estamos indo em busca dessa graça. O Cristo que veio a primeira vez, que se encarnou, que viveu neste mundo, que teve no nosso meio, ele permanece conosco, ele permanece ali à nossa disposição. E aí a gente precisa desse passo de ir em busca, de ir ao encontro dele, para que a gente possa usufruir da graça que ele conquistou para nós. A salvação que nos foi conquistada pelo Cristo, pela sua paixão, pela sua morte, pela sua ressurreição, é essa graça que nós podemos ir ao encontro, é essa graça que nós podemos buscar, por meio da oração, por meio dos sacramentos, por meio da adoração à Eucaristia, adoração a Jesus que está ali presente, que nós conseguimos contemplar, né? Não é pão, é o próprio Jesus que ali se faz presente. Então, são várias maneiras, né, que nós temos de buscar esta graça, porque ela está à nossa disposição. Anota tudo isso, ó Renê. E para que você possa agora se alimentar também e experimentar a delícia dessa pizza, a gente vai agora conferir um VT que vai nos ajudar ainda mais a refletir um pouquinho. Como é que eu estou me preparando para essa vinda? Eu estou de fato me preparando agora para a vinda gloriosa de Jesus? E depois do VT a gente continua esse assunto agora falando sobre essa segunda vinda do Cristo que foi, mas que prometeu voltar para nos buscar. Confere aí. Jesus voltará. O que isso deve gerar em nós? Como católicos, nós acabamos de sair do tempo do Advento, esse tempo litúrgico que favorece a nossa reflexão também para esse tema da segunda vinda de Jesus. Claro, o Advento ele nos prepara para a encarnação de Jesus, o seu Natal, mas também do primeiro domingo do Advento até o dia 17 de dezembro, a Igreja nos ensina, por meio das leituras da Santa Missa, da liturgia das horas, que Jesus voltará na sua segunda vinda. Nós escutamos essas leituras. Toda a Bíblia é preenchida com esses fatos, que Jesus voltará em glória. Então a Igreja sabiamente nos prepara para este fato que é a alegria do nosso coração. Jesus voltará para nos salvar, para nos levar para as promessas dele, da vida eterna. Então, nós precisamos nos preparar para este dia, como nos preparamos para o Natal, no tempo do Advento, que acabamos de sair, e hoje, Natal, dia 25, nós celebramos essa graça. Também nós precisamos diariamente nos preparar para a sua segunda vinda, porque a segunda vinda de Jesus, ela pode acontecer de três formas. Os santos padres nos ensinam que o Senhor pode vir a primeira vez na sua encarnação, a segunda vez nos fatos do dia, que nós nos encontramos com Ele na oração, na meditação, na palavra, e o terceiro ponto, na sua vinda gloriosa. Ou seja, todos os dias nós precisamos estar preparados para a segunda vinda de Jesus, para que possamos se encontrar com Ele de forma santa, de forma preparada para esse encontro. Então esse tema, Jesus voltará, o que isso deve gerar em nós, precisa ser a palavra santidade. Santidade. Jesus voltará, como eu devo estar, como o meu coração deve estar para essa boa notícia. Precisa estar purificado. Minha vida precisa estar de acordo com o Evangelho. A minha vida precisa estar santa. Minha vida precisa ser santa para esperar a segunda vinda de Jesus. Então não sei aquilo que ainda te impede de se preparar para a segunda vinda de Jesus, que é uma verdade de fé, como eu falei. Mas hoje é o dia de deixar. Hoje é o dia de deixar aquilo que nos afasta da santidade. Não sei se você é jovem, adulto, se é casado ou solteiro, não sei. Mas precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus, que é certa. Então Deus abençoe você, que possamos ser santos, que possamos estar sempre com essa frase no nosso coração: Jesus voltará, eu preciso me encontrar com Ele. Até mesmo hoje, sendo Natal, eu preciso estar preparado para a segunda vinda de Jesus. Deus abençoe.
Olha só, a pizza não acabou ainda, viu, Renê? A gente tem pizza ainda pra comer aqui, então dá pra conversa rolar aqui, né? E olha que inclusive tá deliciosa a pizza, viu, gente? Ó, segue o perfil da pizzaria aqui, vindo pra Cachoeira Paulista, você precisa experimentar. Renê, recapitulando, a gente falou desde o primeiro bloco, falamos sobre a expectativa, o homem como um ser que tem expectativas. Falamos da primeira vinda de Jesus, né, que se encarnou, inclusive estamos fazendo memória, né, e atualizando essa experiência do verbo que se fez carne, da intermediária, que é essa vinda de Jesus que sempre está, né, vindo ao nosso encontro, mas também existe a vinda gloriosa de Jesus, ou segunda vinda, como você citou, desse Jesus que quando, né, subiu aos céus, prometeu que voltaria. Então existe um sentido. E às vezes quando a gente fala sobre isso, né, muita gente já fica meio apavorada, dizendo, meu Deus, o que será tudo isso? Tem gente que não prefere nem comentar. Mas o como é importante a gente entender, né? Essa vinda gloriosa de Jesus é o que inclusive dá sentido para nossa fé cristã, afinal de contas, né? Nós temos os nossos dias aqui nessa terra, não sei quantos ainda, mas nós anseiamos pelo eterno e o catecismo da Igreja Católica nos fala sobre a vinda gloriosa. Então isso é doutrina, né? Isso é bíblico. Segunda vinda de Jesus, o que isso significa? Significa que nós vamos nos encontrar com o amado da nossa alma. Amém! Vou até tomar um gole de suco de uva aqui agora. A vinda intermediária, ela nos ensina que entre as duas vindas, né, a primeira vinda, a encarnação e a vinda gloriosa de Jesus, nós precisamos permanecer com Ele. Nós precisamos estar enraizados com Ele. Nós precisamos estar unidos a Ele. Então essa vinda intermediária, ela nos dá esse meio de entendermos como permanecer com Ele, mesmo quando a gente não consegue enxergá-lo, mesmo quando a gente não consegue contemplá-lo com os nossos olhos. Mas isso alimenta em nós a expectativa de um dia poder contemplá-lo face a face, de um dia poder olhar e poder ver que aquele que um dia caminhou nesta terra, ele prometeu que viria e ele virá. E ele virá em glória, né? Somos peregrinos nesta terra. Caminhamos aqui em direção à eternidade, né? Nós caminhamos nesta terra, não sabemos o último dia da nossa vida, não sabemos se veremos essa vinda gloriosa estando aqui ou se já estaremos na eternidade e contemplaremos de lá essa vinda gloriosa de Jesus, mas a certeza é que ele virá. Ele virá e isso precisa alimentar em nós uma expectativa e um amor cada vez maior e crescente por ele. Porque ele virá e um dia eu vou me encontrar com ele, um dia eu vou contemplá-lo face a face, um dia eu vou estar com ele e aí nós vamos descobrir que não é um estranho, é um amigo, é alguém que vai estar próximo a nós, porque eu caminhei com ele a minha vida inteira, né? Como a gente reza na Salve Rainha, né? Neste vale de lágrimas eu caminhei com ele e agora, quando chegar ao fim desse vale de lágrimas, eu irei contemplá-lo e lá, como vai nos dizer o livro do Apocalipse, já não vai existir mais dor. Lá só vai ser a alegria de poder contemplá-lo, estaremos unidos a Ele, de uma forma que nós não conseguimos nem conceber ainda hoje, mas estaremos unidos. Nossa, olha, isso é para gerar expectativa, e isso é uma expectativa viva, da qual precisa permear, né, a nossa existência, inclusive, né, na liturgia, né, Renê, na Santa Missa, né, a gente reza sempre isso, né, que a gente aguarda a vinda dele. Então, é bonito de perceber, né, que a igreja, ela nos provoca, né, constantemente e nos recorda e nos lembra dessa vinda. Afinal de contas, como você bem disse, estamos aqui, né, esse tempo ele é transitório, né, ele é passageiro e o nosso coração precisa vibrar. E é importante falar, né, Renê, que nós não estamos dizendo sobre uma possibilidade, é uma verdade, porque Jesus falou, né, Jesus afirmou que ele voltaria, né? Se as trombetas vão tocar, que tom que elas vão ter, se os anjos vão rasgar o céu. A gente não sabe como é que esse evento, né, se dará, mas uma certeza nós temos, ele virá. Mas isso também diz que nós precisamos ter uma postura, né? Como que a gente se prepara? Então ele tá vindo, a gente vai cruzar os braços? A gente vai, tipo assim, sei lá, vamos esperar acontecer? Não. Existe uma parte que é nossa e é isso que a gente quer abordar agora no próximo bloco. Então fica com a gente aqui. A gente vai pro intervalo rapidinho, tá bom? E quero deixar um recadinho aqui, na verdade, para você, uma lembrança. Que olha só,
De 11 a 14 de janeiro a gente se encontra aqui na Canção Nova, porque tá chegando o acampamento Revolução Jesus, ainda dá tempo de você se organizar, preparar, convocar a galera e vir viver essa experiência incrível. Também para preparar o seu coração para o Cristo que vem ao nosso encontro. Não sai daí, que Revolução Jesus já volta no terceiro bloco e vamos falar de como nos preparar ativamente para aguardar o Cristo que vem. E aí, tá a fim de fazer uma experiência radical com Deus? Então se liga com o aprofundamento radical do Revolução Jesus, tá chegando no acampamento Revolução Jesus. 11 e 12 de janeiro, tá aqui o link para você poder fazer a inscrição, eventos.cançãonova.com. Garanta a sua vaga, convide a galera e venha viver uma experiência incrível com Deus no Radical, passando pelos diversos módulos numa chácara muito próxima aqui da Canção Nova. Garanta a sua vaga e venha viver uma experiência radical que vai transformar a sua vida. A vida e as vindas, o tema do programa Revolução Jesus de hoje. Já rolou 2 blocos aqui, a gente já falou sobre a vinda de Jesus, a primeira, a encarnação. Inclusive estamos no Natal, né? E fizemos memória disso. Falamos da vida intermediária, a vinda de Jesus, melhor dizendo, intermediária, o Jesus que sempre vem ao nosso encontro de tantas formas. E falamos também da vinda gloriosa, né, Renê? Do Jesus que prometeu voltar e vai voltar para nos buscar, isso é bíblico, isso é doutrina da igreja, mas nós também precisamos recordar que é uma espera ativa, né? Não passiva. E o que a gente precisa fazer para esperar ativamente Jesus? Deus sempre faz a parte dele, né, Renê? Deus está ali nos orientando, nos preparando com a sua graça, vindo ao nosso encontro, mas tem a parte que nos cabe, né? Então Jesus está voltando, e aí como que é? Eu fico olhando para o céu, esperando, tipo, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, ou tem algo efetivo que eu posso fazer, né? Estamos falando de uma postura de espera, de expectativa passiva ou ativa? Essa pergunta não é nova. Não é nova. A gente encontra na Sagrada Escritura São Paulo corrigindo a comunidade dos Tessalonicenses a respeito disso. Na segunda carta dos Tessalonicenses, São Paulo vai falar aquela famosa frase, né? Alguns podem já ter ouvido também, né? Quem não quer trabalhar também não deve comer. Eu acho que a gente está trabalhando, né? Aqui, porque a gente está comendo, então. Glória a Deus, né? Mas ele falava justamente nisso, né? A comunidade ela estava numa expectativa tão grande pela vinda gloriosa de Jesus, aquele Jesus que foi, que prometeu que voltaria, eles estavam numa expectativa tão grande, tão grande, tão grande, que eles achavam que não precisava fazer nada. Só esperar, né? Perna pra cima. Só sentar e aguardar. Já que ele vai vir mesmo, agora vamos só aguardar. E São Paulo corrige a comunidade dizendo, não é assim. Existe uma contribuição que é nossa, existe um trabalho que é nosso e existe uma expectativa também que é nossa. Na boca dos primeiros cristãos tinha uma palavra grega chamada Maranatá. Esse Maranatá significa vem Senhor Jesus. E a gente reza isso todos os dias quando participamos da Santa Missa, né? Quando a gente diz vinde Senhor Jesus. Este vinde Senhor Jesus é a tradução para a nossa língua do Maranatá. Vinde Senhor Jesus. E assim termina também o livro do Apocalipse. Assim os primeiros cristãos clamavam. Mas é um Maranatá que nos impõe uma ação, que nos coloca em atitude, nos faz trabalhar para que quando ele vier, nós estejamos preparados para poder acolhê-lo. É diferente quando a gente vai acolher alguém em casa e a gente não prepara a casa. Você pode ver aqui que todo esse ambiente foi preparado para que a gente pudesse estar aqui. E muito bem preparado. Para que nós pudéssemos estar aqui agora. Então existe uma preparação para receber aquele que vem. A mesma coisa acontece também quando nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Essa segunda vinda de Jesus, ela precisa de uma preparação. E a preparação que nós podemos dar, a grande contribuição que nós podemos dar, não é procurar saber quando ele virá, mas é nos empenhar numa vida de santidade, para que a nossa santidade, a santidade da nossa vida, nos leve, nos impulsione a estarmos preparados para poder contemplar aquele que vem. Porque nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos viver essa expectativa que nos impulsiona não só a construir a nossa santidade, mas também a ajudar os outros a viver uma vida de santidade. E isso não tem como a gente não falar do nosso pai fundador, Perfeito. Padre Jonas, porque ele sempre nos ensinou que essa expectativa, ela nos leva a um movimento da evangelização.
podemos até ousar dizer que se nós estamos aqui neste momento falando sobre isso, é por causa da vinda de Jesus. É porque o que movimenta a nossa evangelização, a nossa TV e tudo que nós fazemos para evangelizar é a urgência do Senhor que vem e de um povo que precisa ser preparado para poder se encontrar com Ele. Muito bom, né? E uma coisa, né? Por um lado nós nos preparamos, né? Também somos chamados a preparar outros e também aprender a ler os sinais dos tempos, né? Porque também a Sagrada Escritura vai nos apontando, né? Esses sinais que vão dizendo, olha, ele está chegando. E aí, você sabe o que são os sinais dos tempos? Confere aí o VT que vai nos ajudar nisso e a gente volta depois falando mais um pouquinho sobre essa realidade. O que são os sinais dos tempos e como nós podemos percebê-los? Bom, Jesus diz para nós que antes da vinda gloriosa dele, antes da sua segunda vinda ao mundo, haveriam alguns sinais: terremotos, guerras, país se levantaria contra país, povo contra povo, nação contra nação. Haveriam muitas tribulações, pandemias, tudo isso seriam os sinais que mostrariam que está próxima a vinda do Senhor. Mas você pode dizer, Guilherme, sempre teve isso. Nós sempre tivemos guerras, sempre tivemos nações se levantando contra nações, sempre tivemos terremotos, epidemias, pandemias. Mas por que isso seriam sinais? Como entender diante dos tempos se são sinais mais próximos, mais fortes ou não? Vemos, por exemplo, a intensidade desses sinais. Por exemplo, antigamente, para se ter uma guerra, era preciso que alguém fosse até o país, ou atacasse ou declarasse guerra. Se fosse um mensageiro declarar guerra ao país, à nação. Hoje não. Hoje, através de uma mensagem no WhatsApp, através de uma publicação em uma rede social, pode-se iniciar uma guerra. As coisas hoje estão cada dia mais tensas. Cada dia mais nós estamos mais próximos e isso facilita até as tensões. Além do mais também, diante da evolução do mundo, causa-se também tantos problemas até na natureza, provocando tantos incidentes e acidentes na natureza. Também, outra coisa que é mais um dos sinais dos tempos, é a brevidade do homem. Não é verdade que esse ano passou tão rápido? Você fala, nossa, já está acabando 2023, passou como um estalar de dedos. E nós olhamos a isso e falamos, meu Deus, está cada dia mais breve o tempo. Até as coisas que nós utilizamos, os móveis, as tecnologias, estão durando cada vez menos tempo. As pessoas estão morrendo cada vez mais jovens. Tudo isso é um caminho também, mostra que Jesus está cada dia mais próximo de voltar. Mas isso não deve gerar em mim um temor, um desespero. Não, muito ao contrário. Todos esses sinais, tudo isso, esta sensação de brevidade, este sentimento de que o Senhor está cada vez mais próximo, deve me impulsionar para uma vida de santidade. Para que, quando o Senhor retornar na sua glória, Ele me encontre, como diz a canção do Padre Jonas, puro e santo. Eu possa ir com Ele, porque essa é uma certeza. O Senhor virá e não tardará. Deus abençoe. Tchau. Muito bem, aqui o nosso objetivo não é causar pavor em ninguém, né, o Renê? Até porque algo muito bom não deve causar pavor. Eu acredito que às vezes essa reação de apavoramento, né, de medo, é devido à incompreensão do que de fato esse evento, né, da vinda de Jesus pode causar. Porque nós não devemos temer aquele que nós esperamos, né? Aquele que vai vir nos buscar para levar. Agora, claro, né, se a nossa vida está desajustada, né, se nós não estamos temendo a Deus, se nós não estamos buscando a Deus, aí eu acredito que a gente tem que se preocupar. Todos nós, né, sem exceção. Porque de fato podemos correr o risco, né, de não ir para o nosso lugar na eternidade. Porque estamos no tempo da misericórdia, né, temos esse tempo de preparação,
da qual nós precisamos buscar com afinco, né, a conversão, mas também a leitura, né, Renê, dos sinais dos tempos, porque tem tantos eventos acontecendo na humanidade, coisas que nos assustam, coisas que nos preocupam, mas também que nos sinalizam, né? Elas estão dizendo algo. Então, existem eventos que nós vemos nas Sagradas Escrituras que estão ali sinalizadas e que começam a acontecer. Então, assim, o que são, né, os sinais dos tempos e como que a gente começa a lê-los sem cair no terror, sem cair no pavor? Ao contrário, isso nos provocar ainda mais a gente se santificar, como você disse, que é a maneira de nós nos prepararmos para a vinda dele. A vinda de Jesus, ela está ligada à virtude da esperança. Ela não pode ser desvinculada disso, porque senão a gente vai alimentar em nós uma expectativa que não vai ser muito correspondida, né? Porque a gente vai criar uma vinda de Jesus que não vai corresponder, né? Então ela precisa estar dentro da esperança, porque a vinda de Jesus, ela é a nossa esperança. Quando nós falamos de uma virtude teologal da esperança, nós estamos falando disso. Do dia em que nós iremos contemplá-lo face a face, do dia em que nós estaremos com ele. Estamos falando dos céus novos, de uma terra nova. É isso que nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, vai dizer São Pedro na sua carta, né? Nós esperamos isso de acordo com aquilo que ele falou, com aquilo que ele prometeu. Mas também a igreja, também a Sagrada Escritura vai nos dizer que existem sinais que antecederão essa vinda gloriosa de Jesus. Isso aqui é importante a gente também estar atento, porque os sinais eles não são motivos para nos apavorar. E, inclusive, é o que nós encontramos nas cartas de São Paulo, nós encontramos nos evangelhos. A gente pega ali, a partir do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, o discurso escatológico de Jesus, né? Que ele vai falar sobre essa questão. Ele vai falar da vinda de muitas guerras, de terremotos, de fenômenos na natureza. Né? Ele vai falar de realidades nesse âmbito, né, nesse sentido, que são sinais para nós, mas ele diz que é o princípio das dores, que a igreja também reconhece que, à medida que Cristo passou pelo Calvário, também nós passaremos pelo Calvário até que ele volte em glória. Como Cristo passou pela paixão para que ele pudesse ressuscitar, a igreja também passará por uma perseguição, passará por uma paixão, entre aspas, né? Passará por um sofrimento que a preparará para a vinda gloriosa de Jesus. Existirá uma perseguição, o Catecismo da Igreja nos traz isso de uma forma muito clara. Nós não sabemos como isso se dará, quando se dará e da forma como se dará, é um mistério para nós, né? Nós não podemos dizer aqui, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, né? Mas sabemos que tudo isso vai acontecer. Mas qual é a nossa atitude diante disso? A nossa atitude precisa ser desta união com o Senhor. É saber que eu vou passar por isso, a igreja vai passar por isso, mas que após isso ele virá. Após isso a promessa se cumprirá. Aí está a esperança, né? Aí está a esperança, né? Não é um sofrimento em vão, não é uma perseguição de uma forma que não vai ter sentido, não vai ter fruto. Muito pelo contrário. Esses sinais, eles acontecem. E aqui eu trago um dado interessante que a gente encontra lá na Suma Teológica. Essa parte não foi escrita por Santo Tomás de Aquino, foi o finalzinho. Santo Tomás já havia falecido e um outro frei escreveu sobre isso, sobre essa questão aí mais escatológica. E quando ele fala da questão dos sinais dos tempos, ele diz assim, que nós devemos estar atentos, porque todos esses sinais que Jesus descreveu no Evangelho já aconteceu. Por exemplo, sempre houve guerras, a gente sempre ouve rumores de guerra, a gente sempre ouve falar de terremotos, a gente sempre ouve falar desses sinais, né, do Evangelho sendo anunciado para todos os povos, né? Todos os lugares já escutam falar do Evangelho, então a gente já presencia. Mas o que é que diferencia, por exemplo, uma guerra que aconteceu no século passado para uma guerra que está acontecendo hoje? E por que a do século passado não era um sinal e essa agora pode ser que seja um sinal? E ali é interessante porque o Frei vai nos trazer, né, esse dominicano, né? Ele vai nos trazer ali um detalhe que para nós às vezes passa despercebido. Que ele vai dizer que quando se intensifica esses eventos, é sinal de que ele pode estar vindo. Então, a intensificação, essa intensificação dos eventos pode ser para nós aí um sinal da vinda de Jesus. E isso nós precisamos estar atentos a tudo que o mundo acontece, né? Mas como você trouxe e também como eu falei aqui, né? Não é sinal para que a gente possa se desesperar. Muito pelo contrário.
se nós estivermos com o nosso coração preparado e unido, nós passaremos por isso e contemplaremos a glória de Deus. Nossa, olha, que fique essa mensagem de esperança para você, né? É muito bonito e a gente fez um caminho aqui, acredito que você tenha percebido isso. Estamos no Natal, falando da vinda de Jesus, né? Fazendo memória e atualização dessa vinda, mas também isso gera uma expectativa da vinda gloriosa dele, que passa pela intermediária, como a gente já falou, e a gente termina o programa com o coração cheio de esperança. Porque de fato é isso que precisa nos mover, isso precisa trazer alegria, mas ao mesmo tempo uma provocação, né, Renê? Porque eu preciso olhar para a minha vida e dizer, peraí, tem coisa que eu preciso ajustar, né? Tem coisa que eu preciso, como diz o ditado, pedalar, né? Na minha conversão pessoal, na minha busca de união com Deus. Então sim, é um tempo de conversão, um tempo de revisão de vida, mas é um tempo de alegria, né? Porque nós sabemos que podemos confiar naquele que prometeu que voltará. É por isso que a nossa vida precisa ser construída, né? Eu digo até mais, os nossos planos, tudo tem que ser partindo dessa perspectiva. Ele vai voltar, dar o melhor de mim, viver a vida abundante que Ele trouxe, aproveitar santamente essa vida, mas sabendo que aqui é muito pouco para nós, porque nós anseiamos por esse contemplar face a face, né? Nós anseiamos pela eternidade. Então, que o nosso coração se encha de esperança nesse Natal, e eu agradeço pela sua participação aqui junto com a gente, viu, Renê? Obrigado. Eu que agradeço, e sempre precisamos cultivar no nosso coração essa esperança, né? Essa esperança por aquele que vem, e precisamos sempre fazer disso um exame de consciência também, né? Rever a nossa vida, rever o que é que precisa ser ajustado, o que é que ainda precisa ser preparado para aquele que virá, né? Essa é a melhor forma que nós temos para aguardar a vinda gloriosa de Jesus, e não nos privar de evangelizar, não nos privar de levar outros a fazer essa mesma experiência. Afinal de contas, como você citou, né? Quem quer comer precisa trabalhar. Então a gente trabalhou bastante. A gente vai concluir aqui o programa comendo. Pega aí, por favor. A gente quer agradecer aqui, né? A Pizzaria Poutini que nos acolheu. Tá aqui mais uma vez o perfil do Instagram deles. Para você conhecer e vindo em Cachoeira Paulista na Canção Nova, venha conhecer esse lugar incrível, super acolhedor. E olha, com pizzas deliciosas. Deus abençoe você, um feliz e santo Natal, que como deixou, né, o Padre Jonas para nós essa frase, Natal feliz é Natal com Cristo. Deus te abençoe e a gente segue na expectativa daquele que vem.